O Neto, nosso craque Neto, José Ferreira Neto, no programa Baita Amigos, disse o seguinte na sexta-feira, trouxe a seguinte informação, que ele conversou com Dorival Júnior, técnico do Flamengo, e que ele ligou para o Dorival Júnior e disse o seguinte, olha, o Dorival Júnior disse que o Flamengo não fala mais com o Dorival Júnior, desde que terminou o campeonato. Vocês vão ver. E o Vitor Pereira lá tá feliz? O Vitor Pereira? Você vai ver o que eu vou fazer com o Vitor Pereira se ele for pro Flamengo. É isso daí, nação. Nós vamos analisar aqui os comentaristas, aí o Cereto e o Neto falando referente toda a história envolvendo o contrato entre Flamengo e Vitor Pereira. E nós vamos analisar aqui porque é muito engraçado, eles não param de chorar essa contratação que o Flamengo fez. E o Vitor Pereira, o Cereto falou que o Vitor Pereira veio simplesmente por causa do Mundial. Ele foi seduzido pelo Mundial de Clubes, ele quer ser campeão mundial de clubes. Então nós vamos analisar aqui, mas antes, nação, já quero deixar para você aqui uma novidade para você que quer fazer uma renda extra utilizando o celular, uma conexão com a internet. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo sobre essa novidade e essa oportunidade, porque isso pode ajudar muito você, a sua vida, a você conseguir essa renda extra aí de 3 mil a 5 mil reais utilizando apenas o celular, a conexão com a internet, fazer comissões como essa. Então vai lá, clica, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade, tá certo? Então nós vamos para o vídeo de hoje, créditos ao canal do Cereto e também ao canal Band Esportes, link na descrição. Vamos analisar eles falando sobre a chegada de Vitor Pereira no Flamengo. Mais detalhes da traição de Vitor Pereira. A cada dia que passa, a história fica ainda mais mal cheirosa, né? Quanto mais mexe, mais mal cheirosa essa história fica. Eu prometi que eu não ia falar mais nada sobre o assunto, mas quanto mais mexe, mais mal cheiroso fica, mais mal cheirosa fica essa história de traição do Vitor Pereira com o Corinthians. Você pagou com traição, Vitor Pereira, a quem sempre lhe deu a mão, e Deus castiga. O Vitor Pereira, quem trouxe para o Corinthians, foi o Kia Jorabichian. E por isso a pergunta que o Olivério hoje fez pro Kia, mas ô Kia, vem cá, que palhaçada é essa? O Vitor Pereira, palhaçada é por minha conta, tá? Eu tô usando o termo palhaçada. Como é que se explica a história do Vitor Pereira ir para o Flamengo, sendo que você, Kia, é tão próximo do Corinthians, sendo que o Juliano Bertolucci é tão próximo do Corinthians? E o Kia deixou muito claro, com todas as palavras e falando em bom português, porque o Kia é iraniano, né? Ele é do Irã, mas fala inglês fluentemente, mas aprendeu a falar português, inclusive é casado ou foi casado com uma brasileira, tem 3 filhos brasileiros, e os 3 filhos dele são corintianos. Ele disse que o mais velho, então, é corintiano fanático. Ele disse o seguinte, que foi absolutamente contra, palavras do Kia Jorabichian. Se é verdade ou se não é verdade, aí é outro problema. Quem tá falando é o Kia, tá? Que deu entrevista para o Olivério Júnior. Ele disse que, o Kia disse que foi absolutamente contra a contratação, a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, né? Foi absolutamente contra. Disse que o Corinthians fez uma proposta que foi uma loucura financeira. Palavras do Kia, isso eu achei muito importante, fiz questão de anotar. O Corinthians fez uma oferta, uma loucura para o Vitor Pereira ficar, porque o Kia disse assim que do ponto de vista do custo-benefício, foi um técnico que não ganhou nada no Corinthians pelo investimento que o Corinthians fez no time, né? O Corinthians montou um time com grandes contratações e o Vitor Pereira não ganhou nenhum campeonato com o Corinthians. Quem ganhou o campeonato foi o Dorival Júnior lá no Flamengo, né? O Dorival ganhou, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. O Vitor Pereira mesmo não ganhou nenhum campeonato. Então o Kia disse que foi contra, ficou muito chateado que a direção do Corinthians e a torcida do Corinthians não mereciam a atitude do Vitor Pereira.
falou mais uma vez que o Vitor Pereira usou a questão do problema de família, né? E que foi convencido lá no Flamengo pela questão da disputa do Campeonato Mundial de Clubes, porque o Flamengo vai disputar o Campeonato Mundial. Diz que não foi envolvido em nenhuma negociação e diz também que o Giuliano Bertolucci, que é o seu sócio, também não foi envolvido em nenhuma negociação. Então, quem fez a negociação? Aí é que tá o negócio. Quem fez a negociação foi o Bruno Macedo. O Bruno Macedo é um advogado, é empresário do futebol, e ele é empresário do Jorge Jesus. Olha só que negócio. Bota aí o Bruno Macedo, Tom. O Jorge Jesus, ao lado do Jorge Jesus. Exatamente, é esse aí, ó. O Jesus está olhando para o Bruno Macedo. Foi ele quem fez a negociação. Foi ele quem deu chapéu no Corinthians. Foi ele que ofereceu o Jesus, aliás, o Jesus não, ofereceu o Vitor Pereira ao Flamengo. Por quê? O Flamengo queria o Jesus. Só que o Jesus tem contrato lá com o Fenerbahçe da Turquia até o mês de maio. E aí o Bruno Macedo ofereceu o Vitor Pereira. Por sinal, o Corinthians, em janeiro do ano passado, conversou com o Jesus, né? Mas não teve negócio entre o Duílio. Quando o Silvinho ainda era o técnico do Corinthians, o Corinthians conversou com o Jesus, mas não teve negócio. Pode voltar aqui, porque eu quero dizer mais uma coisa. O Kia Jorabichian deu outra notícia importante nessa entrevista que ele deu para o Olivério. O Felipe Almeida não vai para o Flamengo. Felipe Almeida, que é auxiliar técnico que é o principal auxiliar técnico do Vitor Pereira. O Felipe Almeida, e segundo o Kia, além do Felipe Almeida, o outro auxiliar também não vai. Mas ele não disse o nome exatamente. Então eu não sei qual é o auxiliar que não vai, mas outro auxiliar também não vai. Né? Um deles, inclusive, é o cunhado do Jorge Jesus, né? Se é verdade, e a informação que eu tenho aqui é verdade, que a sogra tá doente, então provavelmente o cunhado, que é filho da sogra do Jesus, deve estar se importando muito mais com a sogra do que o próprio, do Vitor Pereira, é que eu botei o Jesus agora na história, da sogra do Vitor Pereira, bem entendido por vocês, deve estar se importando mais com a história do que o próprio Vitor Pereira. Bom, o Neto, nosso craque Neto, José Ferreira Neto, no programa Baita Amigos, disse o seguinte na sexta-feira, trouxe a seguinte informação, que ele conversou com Dorival Júnior, técnico do Flamengo, e que ele ligou para o Dorival Júnior e disse o seguinte, olha, o Dorival Júnior disse que o Flamengo não fala mais com o Dorival Júnior, desde que terminou o campeonato. Vocês vão ver. E o Vitor Pereira lá tá feliz? O Vitor Pereira, você vai ver o que eu vou fazer com o Vitor Pereira se ele for pro Flamengo. Sabe por que eu não falei até agora, Veloso? Porque ele não assinou. Ele tem contrato com o Corinthians. Ele tem contrato até 31. O que o Corinthians está tentando fazer? Que ele não receba o mês de dezembro. Sacou? Liberar já. Aí eu vou colocar o que eu tenho para colocar nos donos da bola, no Baita Amigos, na onde eu trabalho, na Band há 20 anos. Eu vou acabar com um monte de gente. Eu vou arrebentar. Porque a gente sempre protege as pessoas quando faz um bom trabalho. Mas Judas, já chega Judas, né? O que fizeram. Só que treinador também tem pouca moral, né? Clube de futebol tem pouca moral, né? Olha só o que fizeram com o Dorival Júnior. Você acha justo isso? Veloso, Rafa e Meneghetti. O que fizeram com o Júnior? Tá certo o Flamengo fazer isso? Depois da campanha que fez o Dorival vencendo a Copa do Brasil e a Libertadores. E pior, em processo de renovação, né? A gente sabe que o Dorival já tinha uma renovação encaminhada, já tinha conversado com a diretoria do Flamengo. E tava feliz que ia ficar mundial, De repente, o que aconteceu? O telefone dele parou de tocar e começou a tocar do Vitor Pereira. Eu liguei pra ele, não liguei? Ligou. Ele falou, Neto, desculpa, Júnior, mas vou falar dessa vez. Eu liguei pro Dorival. Eu não falo Dorival, eu falo Pica-Pau. O que acontece, cara? Você renovou ou não? Eu falei, Neto, eles não me ligam mais. E dia 17 de novembro contrataram o Vitor. Como é que eu sei a data, hein? 17 de novembro contrataram o Vitor. E aí ele foi pra Bahia. Aí o Marcos Braz foi lá em Salvador. Um abraço para todos os soteropolitanos e para todo mundo de Salvador, para os baianos. E contrataram
o Vitor Pereira. Só que eu não vou falar ainda, enquanto ele não assinar. Eu só vou falar dele enquanto ele assinar. A hora que ele assinar, eu falo. O que você pensa do Dorival Júnior, Rafa Oliveira, o mais completo? Não, acho que tinha tudo para permanecer no Flamengo. A única coisa que poderia justificar essa reviravolta de fim de ano seria algum contato estabelecido com a CBF pensando no pós-Copa. Mentira. Não, seria. Não, seria. Tá bom. O Júnior falou que ninguém falou com ele. Então, não sendo essa possibilidade, o que ficou bem nítido pela fala do Dorival nas vezes em que ele se manifestou, aí eu acho que realmente não faria sentido essa reviravolta. Meneghetti, o que você pensa disso? O Dorival Júnior foi tratado pela diretoria do Flamengo como moleque. E ele está muito longe de ser moleque. Independente dos títulos conquistados, Copa do Brasil, Libertadores da América, com o Flamengo agora, o Dorival é um cidadão de respeito. Isso. Ele, como jogador e como profissional da comissão técnica, pelos clubes que passou, sempre deixou portas abertas. Verdade. A diretoria do Flamengo não entendeu o tamanho do próprio Flamengo, agindo como um clube de várzea, e do Dorival Júnior. Eu vi, Neto, uma despedida do Dorival Júnior hoje na sua rede social, muito entristecido e falando de coração aberto. Bonito depoimento do Dorival, que acima de ser um bom técnico, é um cidadão. Ele é nosso amigo há quantos anos, Veloso? Desde 89, né? Eu já sou antes. Você é antes do Guarani. Eu sou desde 84. Eu sou amigo do Júlio, do Pica-Pau, desde 84. Ele é um dos caras mais formidáveis. Pode fazer coisa, mas o que fizeram? Mas aí, Flamengo, Vitor Pereira, espera, hein? Espera, vamos ver. E o Dorival Júnior revelou o seguinte, que o Flamengo contratou o Vitor Pereira já no dia 17 de novembro. 17 de novembro. E o Neto tá prometendo que vai descer o cacete, um monte de gente, vai falar um monte de coisa, vai revelar todos os detalhes, que vai arrebentar um monte de gente quando o negócio for anunciado, porque o negócio ainda não foi anunciado. Então, gente, olha só a data, 17 de novembro. O Campeonato Brasileiro acabou 13 de novembro. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Jesus. Contratou o Vitor Pereira. O Jesus não. O Flamengo tentou contratar o Jesus. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Tá? Nesse caso não é Jesus, nesse caso é Judas. Nesse caso é Judas. Né? É bem diferente. Jesus é uma coisa. Judas é outra completamente diferente. O Vitor Pereira é Judas. No dia 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. 4 dias depois, somente 4 dias depois de terminar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 13. Dia 13 de novembro, o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro. O Vitor Pereira não foi técnico do Corinthians na última rodada, porque tinha sido expulso numa rodada anterior. Sequer entrevista deu, né? Se despediu apenas pelas redes sociais, dizendo que uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Né? Uma vez corintiano, sempre corintiano. E 4 dias depois, ele fecha com o Flamengo, sendo que a desculpa, e é sempre bom a gente dizer isso, antes que encham o meu saco, porque ele tem todo o direito de fechar o contrato com quem ele quiser, tem todo o direito de ser técnico de quem ele quiser. Só que a desculpa dele para não permanecer no Corinthians foi a sogra que estava doente. Ah, mas agora o Flamengo vai trazer a sogra. Pelo visto, a sogra ficou boa, sarou a sogra de uma hora para outra, com um remédio absolutamente milagroso, que se chama dinheiro, o dinheiro do Flamengo. E o Corinthians, segundo o Kia Jorabestian, ia fazer uma oferta, uma loucura financeira para que ele permanecesse. É outra notícia que a gente não tinha. E mesmo assim, o Vitor Pereira não quis permanecer no Corinthians. O Corinthians ainda não se manifestou e só vai se manifestar depois do Flamengo anunciar a contratação, e a contratação só vai ser anunciada no dia 1º de janeiro, porque o Corinthians tem contrato com o Vitor Pereira até dia 31 de dezembro. Dizem que o Vitor Pereira, depois da passagem dele pela Bahia, no resort da Bahia, ele agora está em Paraty, né, no Rio de Janeiro, uma cidade histórica, e logo logo vai estar em Angra dos Reis, logo logo vai estar no Rio de Janeiro, logo logo ele vai estar por ali e tal, não sei o quê, Barra da Tijuca, aquela coisa toda, Ninho do Urubu, enfim. Que seja
feliz o nosso Vitor Pereira. Aquela insanidade de Cristiano Ronaldo acabou, né? Não, aí você só viu que ele acabou. tem uma simpática proposta da Arábia para ganhar 1 bilhão por ano? Não, ali não dá pra concorrer. É um estádio do Corinthians por ano. É o estádio do Corinthians por ano. É um estádio, é o valor do estádio do Você sabe que Corinthians. por muito tempo que eu cheguei a desconfiar que essa história do Cristiano Ronaldo era só para criar uma cortina de fumaça, porque o VP tinha acertado com o Flamengo? Não, mas eu acho que você tem razão. Sabe, você cria um factoide, aí você começa a falar É Cristiano isso. Ronaldo do Corinthians, É. Cristiano Ronaldo do Corinthians. Mas eles é tão hilário. Não, é ridículo. Isso aí que, Mas vem né, cá, o que mas o meu vem que comentário tá. foi ele vai fazer um trio com o Cavani e com o Drogba, né? Mas aí, não dá, né, gente? Mas, ô Flávio, mas veja como essa diretoria responsável pelo Corinthians ela é incompetente. Porque não tem, por exemplo, supervalorizaram o VP. Supervalorizaram o VP. O que o VP acrescentou para o Corinthians? Nós estamos cansados de falar todo domingo isso aqui. Há 3 domingos nós estamos falando isso. Não acrescentou nada, não criou um estilo de jogo, não deu padrão para a equipe, não fez nada. Mostrou uma foto dele em Paraty. Em Paraty. Ele tá queimadinho. Queimadinho, tá cheio de gente em volta dele. Ele enganou o Flamengo. O Flamengo quer contratar ele. Então, quer dizer, no meu modo de ver, eu acho que o Corinthians vai estar muito bem nas mãos do Lázaro. Eu espero que dessa vez não atrapalhem. Quando o menino pegou, saiu o Silvinho e ele assumiu, ele ficou 7 jogos invictos, 6 vitórias e 1 empate. É, isso daí então, nação. Então, os comentaristas aí analisando o Vitor Pereira aí no Flamengo, né? Os detalhes aí da negociação, né? Também falou aí, referente que tem os detalhes. Então, vamos aí acompanhando, mas fazer o quê? Eles continuam chorando, então a gente traz aqui para dar risada e para analisar, ver o que é verdade, o que não é verdade. Então é isso daí, nação. Muito bom dia para todos vocês. Deixe o seu like no vídeo, apoie aqui o trabalho do nosso canal. Seja muito bem-vindo, inclusive você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.